Nós nos voltamos ao livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Queridos, capítulo 3, o Senhor fala sobre a criação do homem. Nós temos então o comando do Senhor dado a Adão e a sua esposa. A partir do versículo 1, nós leremos até o final do versículo 15. Essas palavras: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Maldita serás mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Senhor, abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração e entendimento juntos. Bem, nós nos voltamos mais uma vez à palavra do Senhor para considerar esse tema tão glorioso, queridos, o tema das alianças de Deus, dos pactos de Deus. E eu creio que é importante uma pequena recapitulação do que nós vimos ontem, de maneira a seguirmos adiante nesta noite. Bom, e nós recordamos que a Bíblia possui uma estrutura interna, que há leis que agem, ou melhor, que regem os eventos históricos, e que há uma narrativa contida na palavra de Deus. Isto é, Deus conduz os eventos históricos com um propósito. Há uma narrativa entre linhas que explica toda a história bíblica. Bem, se há uma narrativa dentro da narrativa, isto é, uma metanarrativa, então como ela é estruturada, como ela é conduzida, como ela é organizada na palavra de Deus? Quais são os elementos estruturantes dessa narrativa? Nós cremos que há 3 elementos que estruturam a palavra de Deus, 3 elementos principais, isto é, e nós vimos Cristo, seu pacto e seu reino. Você se recorda? Um cordão de 3 fios que perpassa todos os livros da palavra de Deus. Esses 3 elementos: a pessoa de Cristo, o pacto de Cristo para a salvação e o reino de Deus. CPR, não é? E estes 3 elementos condutores na palavra de Deus se revelam, se manifestam de maneira mais clara através destes pactos divinos. Isto é, o pacto de Cristo, o pacto divino da Trindade, Pai, Filho e Santo Espírito, revelando a sua promessa de salvação, realizando estes pactos com Adão, então com Cristo. Através destes pactos nós podemos perceber esta ordem na palavra de Deus, este sentido que dá continuidade na estrutura, na narrativa, ou seja, o propósito de Deus. O telos não é o ponto final, o propósito final de toda a narrativa histórica, dos eventos históricos na palavra de Deus também.
Assim, nós vimos também que o fato de que a palavra de Deus é dividida em duas partes, Antiga Aliança, Nova Aliança, Antigo Testamento, Novo Testamento, Antigo Pacto, Novo Pacto, mostra que o tema dos pactos é o tema integrante na palavra de Deus. É o tema que integra os livros, as narrativas, as histórias, os eventos da palavra de Deus. Muito bem, desde o início, então, nós lemos sobre pactos e alianças divinas. Um pacto divino é um compromisso de Deus, uma promessa de Deus de se relacionar com a humanidade sob certas condições. Ok? Essa é uma definição simples, porém muito boa, muito clara do que seja este pacto. Bem, o fato é este. Deus não se relaciona conosco, Deus não se relaciona com Adão de uma maneira casual, de uma maneira aleatória, de uma maneira desordenada. Isto não pode acontecer, e a palavra de Deus demonstra isso. Mas Deus se relaciona com o ser humano, a humanidade, com Adão, seus descendentes, com princípios, através de princípios e através de propósitos. E esses princípios que estabelecem o relacionamento entre Deus e Adão, Deus e a criação, são princípios que refletem o seu caráter, a sua santidade, a sua glória, a sua justiça, a sua natureza, não é? São princípios que refletem a sua natureza, as suas exigências sagradas sobre o homem. Deixe-me tentar ilustrar isso. O relacionamento entre Deus e Adão, isto é, Deus e toda a humanidade, é guiado por estes princípios que estabelecem a maneira como Deus falará com o homem, se comportará com o homem, e o homem deve responder a Deus. E nós podemos fazer um paralelo, uma analogia ao relacionamento ou à comunicação que há entre um rei e seus súditos. E um rei na antiguidade. Aqueles grandes reis, esta é a ideia. Não é? Davi, Salomão, Nabucodonosor e todos os grandes reis. Os súditos, para um relacionamento do rei com os súditos, para uma comunicação, há princípios que refletem a realeza, a glória do rei. Você não poderia entrar na Câmara Real e falar: "E aí, rapaz, tudo bom? Oh, vim pedir um negócio aqui." Não. Você pede entrada. Se você entrar sem pedir licença, você é morto. Você não pode entrar na presença de um rei sem ser chamado. Não é? Você vê José saindo do cárcere, indo se apresentar a Faraó, se barbeia, se lava, se arruma, se purifica e entra na presença do rei, porque você é um judeu e nós somos as grandes pessoas no mundo. Os egípcios não se relacionavam com os judeus, nem comiam a refeição com eles. Assim, se você entra sem ser chamado, cabe ao rei dizer morte ou vida. Se ele te permitir entrar, como nós vimos, não é, no caso de Esther e outros casos, embora você não foi anunciado, ele estende o cetro, dizendo que você vai ser aceito no morto. Você toca o cetro, então você pode falar. Assim, é um relacionamento que envolve padrões, um protocolo, exigências entre um rei soberano e os seus súditos. De maneira que este relacionamento, Deus não se relaciona com o ser humano de uma maneira casual, mas através de princípios que refletem o seu caráter, a sua grandeza, a sua divindade, a sua glória. Isso se manifesta, se revela através de pactos que Deus realiza com o ser humano. Percebem? A natureza desse relacionamento é manifesto na palavra de Deus por meio destes pactos. Bem, a Bíblia mostra então que todas as relações entre Deus e Adão, Deus e todo ser humano, é conduzida com base em dois arranjos, em dois protocolos, em dois pactos. Um pacto de obra, ou arranjo das obras, e um pacto da graça, ou redenção, o arranjo da graça e da redenção. Das obras ou da graça. E esse será o nosso tema, o nosso foco hoje à noite. Nós seguiremos através destes protocolos de relacionamento, os pactos de Deus. E você se recorda, em nosso primeiro estudo, nós observamos que esses vários pactos na palavra de Deus, com Abraão, com Noé, com Davi, eles podem ser colocados debaixo de dois principais pactos. Não é o pacto de obras, aqui está com Adão, trazendo de volta a Abraão, Moisés e os israelitas, Davi. E aqui está o pacto da graça, Cristo, a promessa dada em Gênesis 3,15, e o pacto com o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 26, versículo de número 8. Certo? Nós colocaremos debaixo desses dois guarda-chuvas, desses dois pactos, todos os pactos bíblicos. Muito bem.
Dentro do pacto de obras, nós temos então Adão, nós temos Noé, nós temos Abraão, os israelitas e Davi. Dentro do pacto da graça, nós temos a Trindade, pacto entre Pai, Filho e Espírito Santo, apelidado de o pacto de redenção, a promessa de Gênesis 3,15 e a obra do Senhor Jesus Cristo lá. Este é um novo pacto, um novo mandamento, uma nova aliança em meu sangue. Tudo está debaixo desse grande pacto da graça. Bem, nós começamos então com o pacto de obras antes da queda do homem no pecado. O pacto de obras estabelecido antes da queda do homem no pecado. Então você observa um ambiente de pureza, de beleza, de glória, de vida, não pecado, não tentação. Neste ambiente, neste mundo criado por Deus, onde tudo era muito bom e perfeito, Deus plantou este jardim, colocou o homem ali e entrou neste pacto com o homem para que houvesse este relacionamento. E nós chamamos isso de o pacto de obras. Bem, por que é importante guardar em mente este pacto de obras? Porque ele é o pano de fundo que explica a queda do ser humano. Se puder colocar em outros termos, o pacto de obras é o quadro teológico que explica a queda do ser humano em pecado e porque todos nós somos pecadores, certo? Ou seja, o pacto de obras é Deus se relacionando com o homem, Adão, e com a humanidade, não de uma maneira aleatória, casual ou desordenada. E ele traz o pano de fundo, a estrutura teológica, para nós entendermos o significado da queda de Adão e do ser humano em pecado. E, claro, nos permite também compreender a redenção, a salvação, porquê da vinda de Cristo. Você percebe a importância? Este pacto de obras, então, é a base teológica, é o pano de fundo teológico que explica tudo isso, a queda do ser humano, o pecado de Adão passado para nós e também a redenção em Cristo Jesus, a necessidade de um segundo Adão. Deus criou o homem justo, perfeito, e lhe deu uma lei justa que seria para a vida se ele tivesse guardado, declara a nossa Confissão Batista de Fé de 1689. Deus criou o homem, lhe deu uma lei justa que seria para a vida se ele tivesse guardado ou para a morte em caso de desobediência. Eu vou repetir isso aqui, porque isso traz muita clareza o que nós estamos considerando. Deus criou o homem perfeito, justo, deu a ele então uma lei, pacto, que mediu o relacionamento, súdito e rei, mas uma lei para a vida, se ele guardasse essa lei, cumprisse, obedecesse, ou para a morte, se ele desobedecesse esta lei. Ou seja, Deus não se relaciona, mais uma vez, de modo casual, aleatório, como ser humano, porque ele é Deus e nós a criatura. Ele não se relaciona de igual com a criatura. Então ele estabelece um protocolo, um arranjo, um pacto para o relacionamento. E este pacto tem o intuito de abençoar o homem, de abençoar a sua criatura. Porque andar com Deus é bênçãos. Deus o cria perfeito, fantástico, um mundo fantástico, perfeito, maravilhoso, o coloca ali e irá interagir com ele, falando com ele, andando com ele, o homem andando com Deus, e ele estabelece essas regras, esse protocolo. O objetivo é abençoar o homem. Muito bem, Adão foi criado com um fim, marque isso, sua segunda nota no seu bloco, e o fim desta criação para Adão, objetivo final, fim no sentido de o telos, propósito final, era para Adão a vida eterna. Adão foi criado para um fim, e este fim era a vida eterna. E a árvore da vida naquele jardim representa essa recompensa que Deus prometeu dar ao homem, que era a vida eterna. E a árvore do conhecimento do bem e do mal representa a condição para Adão permanecer neste pacto, a condição que ele deveria guardar para este relacionamento. Então ali estão dois símbolos, embora duas árvores reais, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Adão foi criado para o fim de possuir a vida eterna com Deus, estar para sempre com o Senhor naquele estado em que nós o encontramos em Gênesis 1-3. Um lugar perfeito, em comunhão com o seu Deus, avançando. E Deus coloca ali, através desse pacto, esses dois símbolos, um representando a promessa de vida eterna, a árvore da vida, e outra a condição deste pacto, para que ele fosse adiante, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 9 e 17, nós lemos
da seguinte maneira, 9 e 17, perdão. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O pacto será quebrado. E qual é a essência deste pacto? Me obedeça. E permaneça nessas bênçãos. Me obedeça. Ande comigo em honestidade, em sinceridade, como teu Deus, teu Rei, teu Senhor, e permaneça nessas bênçãos. Essa era a condição do pacto entre Deus e Adão e desta bênção. Muito bem. E ainda que Adão não tivesse pecado ainda, marque isso, o terceiro ponto a se anotar aí, nós estamos colocando os elementos da estrutura da nossa palestra aqui, não é? É por esses pontos. Marque isso. Ainda que Adão não tivesse pecado, antes dele ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecido a Deus, ele não tinha vida eterna. Certo? Porque esta vida eterna consiste em estar firmado em uma comunhão permanente com Deus. Mas se havia uma condição que poderia quebrar esta comunhão, isso quer dizer que ele não está firmado em uma comunhão de vida eterna com Deus, porque é uma possibilidade de quebrar isso, dele morrer. Adão estava em comunhão com Deus, mas ele poderia cair desse estado em pecados. Por quê? Porque, como eu disse, Deus não criou um robô, Adão não era um robô e Deus não o programou para amá-lo. Ele criou a sua imagem e semelhança, com a capacidade da livre escolha antes da queda. Escolher amar a Deus ou rejeitar a Deus. Não preciso explicar isso, não é? Será que é verdadeiro amor amar alguém se você foi programado para amá-lo? Para amá-la? Ou se fizeram aí um trabalho para te forçar a ficar com essa pessoa e amá-lo? Não, você escolhe de coração. Assim Deus deu a Adão o arbítrio, a liberdade. E nesse arbítrio estava a possibilidade de tanto escolher amá-lo e obedecê-lo, quanto desobedecê-lo. E esta é a aliança, este é o teste, e há a consequência para obedecer, acesso à vida eterna, porque ele não tinha vida eterna antes de cair. E a consequência de quebrar este pacto, a desobediência, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a morte, a separação. Assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi um teste colocado diante de Adão. Um teste, mas Adão não tinha chegado ainda ao estado de imortalidade, de incorruptibilidade. Por que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque em um determinado momento ele morreu, ele se corrompeu. Isto é, havia ali a possibilidade da queda, da morte, certo? Nós sabemos disso, porque ele se corrompeu. Bem, como ele deveria então alcançar a vida eterna? Guardando perfeitamente a palavra de Deus, o comando de Deus, a lei que Deus o deu. Bom, se ele vai guardar algo, esse é um trabalho a ser feito, não é? É por isso que este pacto tem sido apelidado de pacto de obras. Por causa da obra que ele deveria realizar. Deus lhe deu uma lei justa que seria para a vida, diz a confissão de fé, se ele a tivesse guardado, faça e viva. Ou para a morte, se ele a quebrar. Assim, embora nós chamemos de pacto de obras, veja, esse pacto de obras é melhor denominado, é melhor chamado de pacto de obediência. Não é? Porque o que ele deveria fazer era obedecer. Não é que Deus entrou com um valor, ele ia entrar com outro valor. Não, Deus deu tudo para ele. Tudo, vida, o céu, a árvore da vida, ele deveria apenas obedecer. Deus lhe deu graciosamente e colocou sob um requerimento de obedecer. Assim nós podemos melhor chamar de um pacto de obediência, porque Adão não contribuiu com nada nesse pacto, nesta aliança, mas recebeu tudo graciosamente, gratuitamente, com a condição, é claro, crucial nesse pacto de obedecer. Bem, como nós não queremos mudar o termo, porque é usado há séculos, pacto de obra, para
pacto de obediência, que melhor expressa o que está acontecendo, nós vamos manter o termo pacto de obras, mas tendo em vista que, embora obras, o objetivo era a obediência. Bem, nós chamamos esse período de Adão, da humanidade em Adão, antes da queda, de período de inocência, assim por dizer, inocência no sentido que ele era inocente, ele não tinha cometido nenhum pecado, nenhum crime, certo? Não que ele era ingênuo. E esse período de inocência deveria dar entrada, conduzir à vida eterna. Esse período de inocência era um período de prová-lo, de testá-lo, pela obediência. Ou seja, a ideia, então, é que o homem não deveria viver com a possibilidade de decair de sua perfeição original. Ele não poderia seguir vivendo com a possibilidade, uma árvore do conhecimento do bem e do mal sempre ali, e a possibilidade dele cair. Porque se é uma possibilidade de morrer, então isso não é vida garantida eterna, livre de qualquer possibilidade de morte ou de perda. De maneira que aquele período antes da queda era um período de teste, de provação. E pela obediência, ele deveria selar o mundo na justiça e confirmar a humanidade na vida eterna. Deixa eu recapitular aqui. Ali coloca Deus, o homem no jardim, em um estado de perfeição. Deus estabelece com ele um acordo que coordenará, dirigirá o relacionamento Deus-criatura. Ele estabelece então este pacto com o homem dizendo: obediência, me amar de todo o coração, seguindo os meus parâmetros. A árvore do conhecimento do bem e do mal significava: não busque uma vida alternativa sem Deus. É isso que ela significava. A consequência dele passar nesse teste seria ele selar o mundo inteiro e a sua descendência em justiça e confirmar a vida eterna para toda a humanidade. De maneira que esse teste teria um período apenas. Nós não sabemos quanto tempo esta árvore estaria ali e Adão deveria seguir este comando. Um tempo perfeito. Deus saberia que ele, de coração, guardou. E terminado este tempo deste teste, dessa provação, então ele selaria a humanidade em justiça, o mundo em justiça, e teria acesso à árvore da vida, à vida eterna, e não haveria possibilidade de queda. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, digamos, seria retirada dali, ele seria selado em vida eterna, permanente. Se eu posso ser redundante. Estamos acompanhando até aqui. Quem não está dormindo, levanta a mão. Muito bem. É importante seguirmos esses passos iniciais, porque eles nos guiam através do raciocínio, não é? Bem, talvez você se pergunte, como nós podemos afirmar isso que eu acabei de afirmar? Que se nesse pacto de obra, de obediência, ele passando o período de teste, ele receberia a vida eterna, selaria a humanidade e o mundo em justiça. Bem, nós podemos afirmar essas coisas sobre Adão, comparando ele com o segundo Adão, de quem ele é uma figura. O segundo Adão é Cristo, não é? Representado como o segundo Adão, o último Adão, Jesus Cristo. Ele teve uma missão que ele deveria realizar uma vez por todas. E pronto, ou ele passaria ou ele não passaria. Assim, Adão tinha uma missão a ser realizada uma vez por todas, um teste, um período, e ele passaria ou não, pela obediência. Concluído o teste, o período de provação do Senhor Jesus Cristo terminou no final da sua missão. Quando ele cumpre. É por isso que ele diz, está consumado. Quando ele diz está consumado, volta o playback, o flashback, até Adão. Está consumada a promessa da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Está consumado, completo. O pacto da graça, a aliança da graça, o pacto de redenção. Ele tinha uma missão a ser cumprida uma vez por todas, um sangue a ser vertido uma vez por todas. Então, completo, vida eterna para aqueles que ele representa, a cabeça federal, lembra? Assim, nós sabemos que era a mesma coisa para Adão. Ele é o cabeça federal da humanidade, um teste de obediência por um período, passando neste teste, ele selaria a humanidade em justiça, o mundo em justiça e a vida eterna, não haveria possibilidade de queda. Nós sabemos bem disso. Assim, o homem teria a vida eterna como recompensa, mas nós sabemos que ele não manteve a sua honra por muito tempo.
Agora, embora o pacto de obras prove a bondade, a generosidade de Deus, aquele pacto permaneça diante de mim viva, essa é uma aliança inteiramente condicional, não é? A condição é obediência. Ele teria recompensa pela sua obediência, mas igualmente maldições pela desobediência. Dessa maneira, a vida e a morte foram colocadas diante do homem. Não come viva, come morra. Isso me recorda algo lá de Moisés, de Josué e o povo de Israel. Feche o parêntese aí, mas guarde isso. Na Confissão de Fé, no capítulo 6, no parágrafo de número 2 a 3, nós lemos assim. Essa é a nossa Confissão de Fé Batista de 1689, ela é inteiramente pactual, aliancista, cada capítulo aqui reflete esta metanarrativa histórica dos pactos. Observe o que a Confissão diz. Por esse pecado, nossos primeiros pais decaíram de sua condição original de retidão e comunhão com Deus. No pecado, eles e nós também, ou melhor, no pecado deles, nós também pecamos. E por isso a morte veio sobre todos. Todos se tornaram mortos no pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. O argumento do apóstolo Paulo é esse, porque o pecado se espalhou por todo mundo, é por isso que todos morremos. Como assim? Bem, qual é a prova de que ele é o nosso cabeça federal e que nós trazemos o pecado dele? Qual é a maldição do pecado? Qual é o resultado do pecado? A desobediência, não foi morte? Então o fato de que nós morremos mostra que o pecado dele veio sobre nós por ser o cabeça federal. É isso que Paulo quis dizer ao falar dessa maneira. Parágrafo 3. Sendo eles os ancestrais e pelo desígnio de Deus os representantes de toda a humanidade, eles Adão e Eva, a culpa do pecado foi imputada a toda a sua posteridade. Nós fomos todos carimbados com o pecado dele. Adão, 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 morte, imputado em nós. Estou usando termos jurídicos aqui, mas tentando simplificá-los. Eles usam termos bem elaborados aqui. A culpa do pecado foi imputada a toda a sua posteridade, e a corrupção natural passou a todos os seus descendentes por nascimento, visto que todos são concebidos em pecado. E são por natureza filhos da ira, a ira de Deus sobre o pecado, escravos do pecado e passíveis de morte, todos sujeitos à miséria espiritual, temporal, eterna, a menos que o Senhor Jesus Cristo, os liberte. Assim, o pacto de obras é altamente importante, aquele pacto lá com Adão, por pelo menos duas razões. Seria impossível nós entendermos a queda do ser humano no pecado sem perceber que é um pacto, um relacionamento, uma aliança estabelecida que foi quebrada, que traz sanções e penalidades e a morte. O salário do pecado sempre foi a morte, desde lá. Sem este pacto, é impossível compreender biblicamente a queda e as consequências dessa queda sobre nós, sobre o mundo físico, sobre a humanidade, sobre o futuro. O pacto de obras fornece o quadro legal que nos permite compreender o que é o pecado e em que ele implica em toda a criação, sobre toda a criação. Muito bem. Em segundo lugar, a doutrina do pacto de obras, nós estamos lidando com o pacto de obras nesse momento, não com o pacto de graça. Claro, a doutrina do pacto de obras é absolutamente essencial para nós entendermos a redenção, a salvação, o pacto da graça. Porque se não há queda, não há levantar. Se não há morte, não há salvação. Assim, entender esse quadro teológico nos auxilia. E demonstra o que deve ser feito para o homem alcançar a vida eterna. Em outras palavras, compreender esta aliança, este relacionamento entre Deus e o ser humano, baseado em um pacto de obediência, sua quebra, sua queda, sua consequência de morte, nos permite compreender, então, o que deve ser feito para que o homem agora alcance vida e salvação. O que deve ser feito? A obediência total a esse pacto de obras, sem a menor transgressão. O que eu quero dizer, queridos irmãos, é que aquele pacto de obras, embora fosse quebrado pelo homem, ele continua.
Ele não foi obliterado, não desapareceu, não foi queimado, não foi lançado fora. Não serviu, vou lançar fora. Não, a lei de Deus é boa, perfeita e justa. Deus não vai jogar nada perfeito e justo fora. Nós estamos sobre o pacto de obras. Se nós iremos ser salvos, nós devemos cumprir o pacto, perfeita e justamente. Porque esse é o relacionamento que Deus estabeleceu com o ser humano, com Adão, lá no início. E nós estamos sob ele e sobre as consequências dele. E morremos no pecado de Adão, mas para ter vida, o pacto de obras deve ser cumprido. Para Adão ter vida, acesso à árvore da vida, o pacto deve ser cumprido. Para eu e você termos vida, mesmo pecadores, o pacto deve ser cumprido. A árvore da vida está bloqueada, assim por dizer, 2 espadas flamejantes e 2 querubins. Por que eu não posso ter acesso? Porque eu preciso cumprir o pacto. Agora, qual é a dificuldade? Depois que o pecado entrou em nós, depois da queda, depois de nos tornarmos pecadores, mesmo a obediência ao pacto de obras, se fosse possível alguém cumprir toda a lei, toda a justiça, ainda assim nós não poderíamos evitar a punição, que é a morte, porque nós já o quebramos. Está acompanhando? O pacto de obras, a lei de Deus permanece sobre toda a humanidade. Adão quebrou, nós trazemos a consequência de quebrar, que é a morte, mas ela continua. Seu desejo de vida eterna é o mesmo caminho de Adão, obediência para ter acesso à árvore da vida. Só que o pecado entrou em mim. E ainda que eu consiga alcançar, manter o pacto de obra, perfeição sem pecado algum, eu ainda carrego a maldição da morte. E eu não terei vida, porque eu devo pagar junto com Adão pela morte. Eu também não consigo cumprir a lei, porque o pecado não me permite. Paulo diz que a lei está enferma por causa do pecado. A lei não está enferma, ela está perfeita. Sou eu que estou enfermo e estou fraco e não consigo cumprir a lei. Mas ela está ali dando vida, cumpre e viva, cumpre e viva. Essa é a declaração da lei o tempo todo. Aquele que fizer essas coisas, por eles viverá. Cumpre e vida. Adão, cumpre e viva. Humanidade, cumpre e viva. Nós não conseguimos cumprir porque o pecado já entrou em nós, nos debilitou, nos matou espiritualmente. E ainda que cumpramos, permanece a penalidade da lei que foi quebrada. O fato de eu fazer uma boa ação agora não me exime da culpa de uma má ação. Ela continua, eu tenho que ser julgado. Eu estou morto. É o que diz a palavra de Deus. Assim, o pecado, tendo entrado no mundo, deveria ser punido por Deus. Essa é a razão pela qual o segundo Adão, Jesus Cristo, precisou tornar-se obediente até a morte de cruz. Obediente à lei de Deus, cumprindo o pacto como um homem no lugar de Adão, e obediente até a morte, porque ele deve levar sobre si a punição do pecado. Ele deve lidar com essas duas coisas. Cumprir a lei de Deus e resgatar o homem da morte. Sua vida perfeita, ele alcança os méritos que Adão não alcançou. Submetido à lei, sem pecado, cumprindo até o fim, está consumado a vida perfeita. Morrendo, entregando-se no lugar de Adão, leva sobre si a carga de culpa e paga pela morte dele, e está consumado o seu resgate da morte. Vida eterna é o prêmio da vida perfeita de Cristo, que seria o prêmio para Adão. Ser resgatado da morte é o sangue precioso de Cristo morrendo em meu lugar. Assim ele cumpre o desígnio da lei. Assim, uma vez que o pacto de obras foi transgredido, não resta nenhuma bênção que o homem pudesse receber dele, de Deus ou do pacto, senão unicamente a morte. Agora, nós sabemos que o ser humano, o homem, veio a obter salvação, não foi? Pessoas foram salvas, e ainda hoje, e a maioria de nós. Bem, a nossa confissão de fé explica isso, e eu gostaria de seguir pelos textos da palavra de Deus. O homem quebrou, o resultado é morte, não há nenhuma bênção nesse pacto para ele, senão unicamente a morte, mas pessoas têm sido salvas e recebendo a vida eterna. Como pode? Se todos nós iremos morrer e o salário é a morte, do pecado é a morte. Bem, aí que entra o pacto da graça, a aliança da graça. Deus intervém. Volte comigo para Gênesis 3. Nós temos um cenário tenebroso de morte, de desobediência, de vergonha, de destruição, de miséria, tudo mais. Mas Deus intervém e ele diz para o homem e para a mulher, falando especificamente com a mulher, e porém inimizade, com a serpente, representando Satanás, e porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, isto é, o ser humano, e entre a tua semente
e a semente, e a sua semente. Sua está no singular. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a partir deste versículo, nós temos todo o desdobramento da história da humanidade até a vinda do Salvador. Este é o pacto da graça. Mas espera aí, tem algum pacto aqui? Quem que está pactuando? O primeiro foi entre Adão, Deus e Adão, de obediência. Mas qual é o pacto aqui? Por que é pacto da graça? Bem, não é um pacto da graça aqui ainda. Há uma promessa. Certo? Vamos chamá-la de promessa da graça, da bondade, da misericórdia. E é baseado na obra de um outro, não de Adão. Por isso que é de graça para Adão. Por isso, pacto da graça. Pacto da gratuidade, da misericórdia, da bondade. Deus intervém e dá uma promessa de que Ele redimirá o homem que Ele criou. E essa promessa de redenção, ela informa toda a história da humanidade e ela organiza toda a história da humanidade e toda a história que nós temos aqui na Bíblia. É baseado nessa promessa que tudo irá acontecer daqui para frente. Nós precisaríamos de mais ou menos umas 10 palestras para seguir detalhe por detalhe, para você perceber como na história da humanidade isso se manifesta. De muitas e muitas maneiras. E todos os povos que vêm de Adão, então de Noé, trazem o registro disso aqui. Da queda, da serpente, da mentira, do engano. A religião grega, romana, é inteiramente baseada nisso. Inteiramente baseado nisso. Na queda do ser humano, na religião de Caim, etc, etc, etc. Então, esta promessa irá organizar toda a história da humanidade. Qual é a promessa? Que haverá um descendente de Eva, chamado Jesus Cristo, lá na frente. E haverá descendentes, assim por dizer, do maligno. Não diretamente, todos morrem em Adão, mas o Senhor irá separar uma parcela da humanidade, e por meio deste grupo virá um Salvador. Aqueles que creem nessa promessa irão trazer o Salvador à existência, assim por dizer. Mas aqueles que desprezam a promessa e a palavra de Deus buscarão perseguir estes que creem na promessa. E a história da humanidade é isso. Desde então. Bem, nós não temos tempo para desdobrar este ponto. Deixe-me seguir. Assim, essa promessa baseada no pacto da aliança, da redenção, Deus estabelece que Ele irá redimir um povo para si. Agora, marque aqui mais um ponto para sua nota. Mais uma pedra que a gente está andando até chegar ao final da palestra. Deus declara que irá salvar, redimir. Sabe o que é redimir? Trazer de volta, pagar, comprar de volta o que se perdeu. Não é? Mas Deus irá redimir quem? Um povo para si. E é aqui que entra a doutrina da eleição, da destinação prévia para a vida eterna, da predestinação. Ela surge aqui, tem seu sentido aqui, e é verdadeira desde aqui. Que Deus, olhando sobre a massa da humanidade morta, decidiu dar vida a um número incontável, e os demais permaneceriam onde estavam. E Ele promete este Salvador a estes. Então, estes são de antemão escolhidos em Cristo, e de antemão determinados por Deus para serem redimidos pelo seu Filho, predestinados à redenção. É aqui que entra. Mas não é o nosso tema nessa noite, mas nós localizamos a doutrina da predestinação aqui. Bem, esse seria então o propósito motriz da história. O decreto de Deus é que, a partir da humanidade caída, o Filho de Deus, pelo poder do Espírito, deve redimir um número específico de seu povo para si. E aqui entra, então, a eleição. Quais eram os termos desse pacto entre o Pai e o Filho? Bem, estou correndo um pouquinho aqui. Deus dá uma promessa em Gênesis 3,15. Eu irei salvar. Essa promessa revela que já existia um outro pacto, antes do pacto de obras, que é o pacto da graça. Porque Deus conhece desde a eternidade passada tudo de antemão. Não é? Então nós preferimos, para não confundir os pactos, chamar isso de pacto de redenção. Porque Deus, sabendo da queda do ser humano, de antemão escolheu os seus, determinou salvá-lo, redimir o ser humano. E Ele declara isso nessa promessa. Ele declara graça ao ser humano.
Por isso que nós queremos chamar isso de pacto de graça, o que acontece na história. Ou seja, o pacto da graça é o pacto da redenção na história. Sei que está um pouco complicado, mas nós vamos recapitulando. A aliança da graça, o pacto da graça. Quais são os termos dele? Os termos são estes: Pai, Filho e Espírito Santo, em uma aliança, estou usando linguagem bem simples, humana, entre uma aliança de salvar e redimir o que se perdeu. O Pai enviaria o Filho, essa é a parte dele, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O Filho diz, eu irei. O Pai diz, se tu fores, vivendo uma vida perfeita como um homem, pagando no lugar deles, eu te darei todo este povo. E ele vem e cumpre este pacto da aliança da Trindade. E o Espírito Santo iria aplicar os méritos de Cristo. Agora há méritos, agora há justiça que Adão perdeu, não tem salvação, só condenação. E o Espírito Santo iria aplicar esses méritos aos seus eleitos. Aos seus eleitos. Então nós lemos Romanos 8. Os que dantes conheceu, os predestinou para a vida. E aos que predestinou, no tempo da vida deles, na história, no país, na cultura, chamou. Chamado irresistível, porque o morto não consegue ir por chamar, tem que chamar e trazer. Não é? E aos que chamou, esse grupo da humanidade aplicou os méritos de Cristo, a justiça de Cristo, justificou. E aos que justificou, não quebrou a lei, Cristo não quebrou, é imputado a mim a não quebra da lei. A quebra da lei de Adão é imputada a mim, eu sou um quebrador de lei, mereço a morte. A não quebra da lei de Cristo é imputada a mim, porque ele não quebrou, a sua justiça me é colocada. Justificou, e aos que justificou, na glória eterna, glorifica, que é o cumprimento do plano da redenção, do início até o final, novo céu e nova terra. Então esta aliança, esta promessa, dirige toda a história na Bíblia, toda a narrativa e organiza os eventos. O que está acontecendo aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, é o cumprimento disso. Muito bem. Ele deveria se tornar o representante sacrificial de todos os crentes. Assim, ele sofre a maldição da lei, que é a morte, no lugar do seu povo. Ele morre na cruz. Nós vemos isso em Gálatas 3:13, Filipenses 2:8, Hebreus 2. E esse é o pacto da redenção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele é anunciado ao ser humano, nós chamamos ele de graça, misericórdia, naquela promessa, e tem sido apelidado de pacto de graça, embora não há nada que o ser humano possa fazer ali. Certo? Então, o pacto da graça é a manifestação no tempo, no espaço, do plano eterno de redenção. E esse plano eterno de redenção é chamado de aliança que houve entre o Pai, Filho e Espírito Santo para redimir os seus eleitos. Deus não firmou uma aliança com Adão, dizendo, eu vou te salvar, me obedeça. Não. Ele apenas revelou para Adão o que ele firmou entre Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, este pacto de obras, ou melhor, que foi quebrado, ele não pode mais salvar ninguém porque traz a morte e eu não consigo cumpri-lo. Deus revela este pacto anterior, nesta promessa de Gênesis 3:15, e o Senhor irá cumprir. Assim, esta aliança entre o Pai, Filho e Espírito Santo, ela é revelada através de uma boa notícia. A semente da mulher pisará na cabeça da serpente e haverá redenção. E uma boa notícia é o quê? Evangelho. O Evangelho é anunciado em Gênesis 3:15. O Evangelho está em Gênesis 3:15. Tem sido apelidado ao longo da história de o proto-evangelho, o Evangelho em semente. A boa nova de que virá um Redentor. Quem é o Redentor? Cristo. Sua vida, sua obra, o cumprimento do pacto está registrado em seu Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus através de Mateus, Marcos, Lucas e João. A boa nova do Redentor de Gênesis 3:15 através de Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é revelado primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela semente da mulher. Depois, esta promessa é revelada por etapas sucessivas até a sua plena revelação completa no Novo Testamento em Cristo. Assim, o pacto da graça, a promessa de Gênesis 3:15, é a manifestação no tempo e no espaço do plano eterno de redenção. E esse plano eterno de redenção é esta aliança da Trindade. O que é o pacto da graça? É simplesmente a salvação em Jesus Cristo. Adão, Gênesis 3:15, Jesus Cristo irá salvar.
Ele irá cumprir o que você não cumpriu e dar acesso à árvore da vida. Está repetida lá em Apocalipse, não é? Está no início e está no final. Tipologia. Bem, nós não chamamos este pacto ou esta promessa de Deus para Adão como de obras, ou melhor, nós o chamamos, como pacto de graça, porque essa promessa procede exclusivamente da bondade de Deus. Adão não vai conseguir fazer nada. Ele está morto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo declaram: iremos salvar. E ressuscita o morto. Ele apenas declara Adão. É graça, é gratuito. Então, este é o segundo pacto. Pacto da graça. Já vimos o primeiro, pacto de obras, Adão quebra. O segundo, pacto da graça, Deus revela. Mas há um outro pacto, lá no Novo Testamento, que cumpre esta promessa. E nós temos chamado este pacto do Novo Testamento de pacto ou aliança, ou mandamento de nova aliança, novo pacto, novo mandamento. Quando chega o novo mandamento e Cristo nasce, a promessa da semente da mulher, em Gênesis 3,15, ele irá realizar um pacto. Mas espera aí, não foi ali o pacto da graça? Não foi pacto, foi uma promessa. Deus pactuou na Trindade, salvar, promete ao ser humano, mas um pacto precisa ser selado, nós veremos. Uma promessa não é um pacto. A promessa feita em Gênesis de um Salvador é uma promessa, não um pacto. Cristo irá cumprir o requisito deste pacto pelo seu sangue, selando o pacto. Então o que nós chamamos de novo pacto, novo mandamento, é o pacto da graça, é o pacto da redenção sendo cumprido. Por isso que eu coloquei debaixo de pacto da graça, novo pacto, nova aliança, novo mandamento, pacto da redenção. Isso aqui é um pouco complicado, queridos, por isso nós temos esse impresso para nos auxiliar, mas nós vamos retornar a estes pontos. Nova aliança, ela é cumprida por Cristo, através da encarnação de Cristo, feita no sangue de Cristo. Cristo declara, ele afirma, ele cumpre. Assim, muitas vezes, ele declara em seu ensino que ele veio para fazer o que o Pai lhe comandou, para resgatar aqueles que o Pai lhe deu. Todo o que o Pai me deu, onde? Na eternidade passada, virá a mim. E o que vier a mim, não lançarei fora. Eu morrerei por ele, o salvarei e o justificarei. Em Mateus capítulo 1, ele veio para nascer, para salvar o seu povo. Que povo? O judeu territorial? Não, o seu povo escolhido lá. Muito bem. Assim, essa nova aliança, que não era visível lá na Trindade, é manifesta numa promessa em Gênesis 3,15. Ela na humanidade, na história, ainda não era um pacto, era uma promessa. Mas agora, com Cristo vindo, ela se torna visível, porque ele cumpre. E vejam, queridos irmãos, com a vinda de Cristo e o cumprimento daquela promessa, os crentes em Jesus Cristo, eles têm mais do que uma promessa divina. Eles têm uma aliança selada com o sangue de Cristo. A promessa foi selada e tornou-se uma aliança. E esta, diz João, é a promessa que ele nos fez. Lembra? 1 João? Qual promessa? Lá, Gênesis 3,15. A vida eterna. Mas com a vinda de Cristo, o cumprimento dessa promessa, com seu sangue selando este pacto, nós não temos apenas uma promessa de vida eterna, nós temos um pacto cumprido em Cristo. Selado, perfeito. Segurança. Muito bem. O mediador veio. Abra comigo em Hebreus capítulo 6. Estamos avançando, espero. No versículo 17, nós lemos essas palavras. Hebreus capítulo 6, versículo 17. Observe o que o autor diz. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, lá, pacto de redenção na Trindade, aos herdeiros da promessa, os eleitos que herdariam a promessa de Gênesis 3,15, o grupo de eleitos, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, promessa e juramento, Deus nunca vai mentir numa promessa nem no juramento, tenhamos a firme consolação, nós o que
pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Nós que nos refugiamos em Jesus. Nós não temos apenas uma promessa, e se fosse só promessa, Deus nunca quebraria, Ele não pode mentir, mas temos também um juramento, um pacto. Assim nós podemos ter confiança que nunca perderemos o que Ele nos deu, nunca cairemos dessa salvação que Ele alcançou, nunca perderemos o status de salvos. É uma promessa e se tornou um pacto de Deus, e é um pacto de sangue. Pacto de sangue? Isso, o sangue de Cristo. Bem, nós temos então a nova aliança, o novo pacto, o novo testamento. Revelação completa da graça de Deus. No capítulo 8 de Hebreus, no versículo 6, nós lemos assim: Mas agora alcançou ele, Jesus, ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Cristo as cumpre. Bem, nós compreendemos toda a Escritura do Antigo Testamento, então, à luz da realização do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Lucas capítulo 24, mais um texto, versículo 27. Nós lemos assim. Lucas 24, 27. Estas palavras. Jesus, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele, de Jesus, se achava em todas as Escrituras. Você lembra do cedo de Cristo? O fio do cordão? Ele corre todas as Escrituras. Muito bem. Mas ele vai tocar em um negócio chamado pacto de obras novamente. Queridos, eu espero que não esteja sendo maçante, eu estou indo muito vagarosamente, porque, como eu disse, é um assunto complexo, com muitas camadas, não é? Mas se você estiver acompanhando com calma, você conseguirá observar esses pontos. Muito bem. Assim, a nova aliança de Cristo é a realização final e completa do pacto da redenção na história, através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Então, é nesse sentido que o Senhor Jesus Cristo é o cumprimento da lei, do pacto da lei. Lei quer dizer obras, que Adão não cumpriu. Qual é a lei? Não coma e viva. Cristo é o cumprimento, é o fim da lei. Essa lei vai ser repetida com Abraão, com Moisés, com Davi, mas é a mesma, é o mesmo pacto de obras que é recapitulado. Bem, o pacto de redenção consumado pelo Senhor Jesus Cristo permite entender o Antigo Testamento. Dessa maneira, em todas as épocas, todos aqueles que foram salvos, mesmo antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, foram salvos por esta graça, por esta promessa, por esta aliança da Trindade. E Jesus Cristo é quem cumpre, é o seu sangue. Hebreus 9,15, por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, Moisés, obras, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Bem, nós vamos chegar a um ponto aqui que vai trazer mais clareza. Agora que já vimos o que é o pacto da graça, o pacto das obras, o pacto da graça, nós precisamos fazer a seguinte pergunta. Por que este pacto de obras de Deus com o ser humano, que falhou e não pode mais salvar ninguém porque foi rasgado, ele volta a entrar em cena com Abraão, com Moisés, com Davi, com aqueles pactos todos lá? Por que ele volta? Não deveria ser só o pacto da graça, então, vindo até o final, até Cristo? Por que este pacto de obras volta? A lei cerimonial, os mandamentos, etc. Bem, a resposta é a seguinte. Embora o pacto de obras foi quebrado, como eu disse, ele continua. Nós estamos sobre o pacto de obra, por isso que nós morremos, porque nós trazemos a consequência dele. O pacto de graça, o mediador virá, o Salvador virá, é anunciado. Ele começa a correr, começa a fluir na história. Então os dois estão andando em paralelo. Em paralelo. Se o homem deseja ser salvo, a lei é colocada diante dele, cumpre e viva. Seja perfeito o tempo todo. Mas a graça continua ali sendo anunciada. Assim, o pacto da graça, ele é revelado, mas o pacto das obras continua. Bem, então a pergunta é esta: como Deus revelou esta graça, esta salvação ao longo da história ao ser humano, descendente de Adão?
Ele revela primeiramente a ele, Adão, a mulher pela promessa da semente, e então ele passa a revelar isso a outras pessoas ao longo do Novo Testamento, por etapas sucessivas. E nós iremos lidar agora com o primeiro momento em que o termo pacto ou aliança aparece na Bíblia. Embora nós estemos falando em termos de pacto da graça, pacto da obra com Adão, esse termo não aparece lá, mas há estrutura de pacto, de relacionamento. Mas o primeiro momento em que o termo pacto aparece ou aliança é com Noé, lá em Gênesis capítulo 9, e agora nós iremos acelerar o passo um pouco. No versículo 11 ao versículo de número 13 de Gênesis capítulo 9, abra comigo nesse texto. Você vê a primeira vez em que irá acontecer aqui. O dilúvio, a destruição da humanidade, Deus separa Noé, e no versículo 11 nós lemos: E eu, Deus falando com Noé e seus filhos, convosco estabeleço a minha aliança. É o primeiro lugar na Bíblia que aparece o termo aliança. Que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas, até o final dos tempos. O meu arco tenho posto nas nuvens, o arco-íris. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra para chover, aparecerá o arco nas nuvens, então me lembrarei da minha aliança. E o que então a Noé e seus filhos devem fazer? Eles devem povoar a terra. Observe, Adão cai em pecado e com ele toda a humanidade. Deus promete salvação. A humanidade segue adiante, filhos de Adão, gerações de Adão, todos em pecados, se corrompendo. O momento em que Deus olha e diz: não há mais como eu trazer a promessa, entre aspas, da salvação a partir de um homem, porque todos se corromperam. Então ele separa um que era justo aos seus olhos, um entre milhões, milhares, destrói toda aquela humanidade, atravessa esse homem para o novo mundo pela arca e vai criar uma nova humanidade a partir dele. E ele disse para ele: eu não irei destruir mais o mundo como fiz da primeira vez. Eles não conheciam chuva antes do dilúvio. Quando vocês verem nuvens assim, não começa a tremer, não. O arco, a minha aliança com vocês está aqui, eu não irei destruir. Por que isso? Ele prometeu não destruir o mundo nem a humanidade, porque ele já fez uma promessa de um Salvador que nasceria na humanidade. Então, ele faz uma aliança com a nova humanidade por um cabeça federal, que é Noé, e ele está cumprindo a promessa da graça lá na frente. Certo? Eu resumo dessa maneira. Os anos vão passando, a descendência de Noé vai se espalhando, eles se corrompem novamente, porque o pecado está no coração desde então. E é todo tipo de maldade no mundo. Deus não irá destruir o ser humano novamente, porque ele já prometeu. Então ele deixa o ser humano corrompido lá, mas separa um dentre eles que era justo aos seus olhos, Abrão, que era um babilônio lá em Ur, da Torre de Babel, que falava aramaico. Chama este homem, tenho visto que é justo aos meus olhos, sai dessa terra idólatra e vai para o lugar onde eu te enviarei. Ele irá fazer um pacto, uma aliança com ele. Muito bem? Por que essa aliança foi dada a Abraão e seus descendentes, se ela não salva? Gênesis capítulo 12, versículo 1, o Senhor então o separa e diz assim: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Agora em Gênesis capítulo 17, nós iremos ver uma aliança que irá fazer com Abraão. Lembre-se, todos têm em vista a vinda do Salvador, a promessa da semente da mulher, o pacto da redenção. A história está acontecendo, não é? E esse é o fio que está estruturando a história. Cristo, prometido em Gênesis 3,15, os pactos estão acontecendo e o reino que será restaurado no novo céu e na nova terra. As coisas estão se desdobrando, os fios estão conduzindo. Gênesis 17, de 9 a 10. Nós lemos assim: disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardará a minha aliança, tu e a tua descendência, depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias vai ser circuncidado. Então, nós vemos no capítulo 22, siga em diante, no versículo 14 a 18, a continuação disso aí. Gênesis 22, de 14 a 18. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá.
Eu estou no capítulo 22, versículo 14. E chamou Abraão, o Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, juramento, promessa e juramento, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que de veras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Ok. O Senhor separa um homem da nação, Abraão, tira ele daquela terra idólatra, manda ele peregrinar numa terra que ele dará para ele e faz uma promessa. E a promessa é esta: eu vou te abençoar de duas maneiras. É uma promessa de uma benção física para ele e os seus descendentes biológicos, e é uma promessa espiritual para ele que creu e todos aqueles que crescem na promessa também. Então são duas: uma promessa de bênçãos físicas e uma promessa de bênção espiritual. A primeira promessa que nós lemos é uma promessa salvífica, então há uma promessa de bênção terrena. Qual é a promessa de bênção que Deus dará a Abraão? Marque: a humanidade se corrompe, o Senhor toma Noé, uma aliança com ele, não destruirá a terra, tem em vista a promessa de um Salvador que virá lá na frente. A humanidade se corrompe, Deus toma Abraão e faz uma aliança com ele. Eu vou colocar um cercado agora em você e em sua família para que vocês não se corrompam e o Messias possa vir. Ok? Eu vou te multiplicar. E eu vou criar uma humanidade a partir de você, um povo, um grupo. E desse grupo eu trarei o Messias, enquanto o resto da terra vai viver na escuridão, na idolatria, etc. A luz vai estar nessa linha. Ele diz: então eu te prometo que tu terás uma descendência que se multiplicará como a areia do mar. E isso foi cumprido. Abraão tem o seu filho Isaac, então Jacó 12, de 12 exponencialmente se multiplica, eles vão para o Egito, do Egito eles saem 2.500.000 de pessoas atravessando o deserto, chegam a Canaã, certo? Mas Deus disse a ele: tu crestes, foste justificado na promessa que eu te dei, de que eu cumpriria a promessa dada a Adão, da semente da mulher. Ele sabia disso. Todos que crerem como você alcançarão Jerusalém celeste, Canaã celeste, vida eterna, perdão. Ou seja, a promessa da graça está seguindo na história em paralelo com a promessa de obras. Peraí, mas onde é que está a promessa de obras em Abraão? Bem, na verdade, ela se manifesta com mais clareza com a promessa ou pacto mosaico. Abra comigo no capítulo 24 de Êxodos e o versículo de número 28. Apenas um versículo, Êxodo 24, 28, desculpe, diz assim, 8, perdão, porque não há 28, 24, 28. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e diz: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Pare por aí. Abraão tem a sua descendência multiplicada, o Senhor separa este povo dentre todas as nações para que o Salvador venha. Muito bem, Abraão morreu, Jacó, o povo se multiplicou. A promessa continua, foi feita a Abraão e aos seus descendentes biológicos, certo? Eles estão no Egito, se multiplicam. No Egito eles se tornam praticamente egípcios, embora mantenham ali sua identidade abraâmica, israelita de Jacó, eles adotam os deuses, a mentalidade, tudo lá. Mas Deus prometeu dar também uma terra para Abraão. Te darei uma grande nação e uma terra para essa nação, Canaã. E aqui está o povo saindo do Egito, e ele vai para aquela terra. Então Deus estabelece um pacto com este povo. Dá leis, cerimônias, leis civis, a lei moral é colocado nas placas. Mas espera aí, isso não vai salvar ninguém, é pacto de obras, já foi quebrado com Adão. Por que ele volta ali em Abraão e volta agora em Moisés? Pela seguinte razão: eles vão entrar na terra de Canaã, eles devem se comportar como um povo santo, e não se corromper novamente como toda a descendência de Adão, toda a descendência de Noé. Deus põe um cercado em torno desse povo, embora eles querem pular o cercado o tempo todo. Não casarás com os povos das nações,
E Deus dá a eles um número de leis que devem imprimir na mente esse negócio de não se misture, eu trarei o meu Salvador, o meu Filho, através de vocês. E todas aquelas leis que nós vemos ali, cerimoniais, você vai fazer uma roupa, não usa 2 tipos de fio, algodão e poliéster. Não existia poliéster, mas seda. Ah, mas por que não? Qual o problema? Tem uma camisa de algodão com um pouco de seda. Nada, mas é uma mensagem, não se misture, não se misture, não se misture. Não misture o leite com a carne, não se misture. Ele está imprimindo na mente daquele povo. Vocês devem se manter separados, santos, embora eles não eram salvos nem perfeitos no coração. Porque eles são descendência de Adão, a lei precisaria manter eles ali sobre um jugo, para que eles não se corrompessem, espalhassem, deixassem de ser nação, e o Messias pudesse vir através deles. Assim Deus diz, vocês vão entrar na terra de Canaã, então vocês vão ser um povo de verdade. Aqui está a lei civil para vocês. Organize seus tribunais, as cidades, as ruas, cidades de refúgio. Mas eu irei comunicar com vocês, repetir essas promessas. Aqui estão a lei cerimonial, os sacrifícios. Está apontando para Cristo. A promessa da graça segue em frente. Mas esses sacrifícios não podem salvar. Eles estão apenas falando de um Salvador que virá. E aqui está a minha lei, os 10 mandamentos, que eu já escrevi no coração de vocês lá no início, e vocês devem cumprir. E eles querem se rebelar, não tem professor na sala de aula, vamos acabar com tudo. Aí o Senhor manda profetas, professores, promessa, maldição. O Senhor estabelece uma promessa e um pacto com o povo de Israel, descendente de Abraão, e diz assim, se vocês permanecerem na minha lei, bênçãos. Eu vou fazer a colheita subir, as árvores crescerem, as frutas crescerem, a chuva caírem, e vocês vão viver naquela terra, eu não tirarei vocês de lá. Eu farei com que o Eteu, o Eveu, o Jebuseu se espalhe por todo lado, e vocês vão permanecer até que venham o Messias, o Salvador. Se vocês desobedecerem a minha lei, se afastarem de mim, criarem outros deuses, se adorarem os deuses das nações, eu vou arrancar de vocês dessa terra, eu vou matar a parreira, a figueira, não vai crescer, porque eu sou eu que dou fruto, eu sou eu que dou vida. E o tempo todo está acontecendo, então, desde Moisés até Malaquias. É isso. O povo se rebela, o povo adora imagens. Deus devasta tudo, não vem água, não vem fruto, não vem boi, não reproduz. Mas Deus diz, no momento em que vocês invocarem o meu nome, eu ouvirei, trarei água, trarei chuva, trarei leite. Essa é a promessa, é o pacto, a aliança que ele faz lá com os israelitas em Moisés, certo? Para permanecer esse grupo na terra, manter esse grupo na terra. E a história, então, dos profetas é isso. A história de crônica, etc., etc., é exatamente isso. Eles se rebelam, Deus tira eles da terra e joga lá na Babilônia. E eles clamam ao Senhor, e buscam o Senhor, se me buscares, eu ouvirei. O Senhor traz de volta, claro, ele vai manter a semente, a promessa. Eles se rebelam, o Senhor cessa a chuva. Continua se rebelando, é seca, é fome, é miséria. Se arrependem, no pó e na cinza, Deus restaura. Por isso que a história dos reis de Israel e de Judá é isso. Um bom rei, um mau rei, volta para o Senhor, abandona o Senhor, esquece a lei, encontra a lei, vai e volta. Se você ler os profetas menores, é exatamente isso. Promessa de castigo, mas Deus vai redimir. Sempre começa assim e conclui assim. Então, é uma promessa para Abraão, reiterada com sua descendência em Moisés, ao entrar na terra que ele prometeu a Abraão. Uma promessa física, biológica, de bênçãos terrenas. Deus cria o berço em que o Messias nascerá. Deus cria o ventre em que o Messias nascerá. O ventre é Israel. O Senhor vai se tornar um homem, Deus vai se tornar um homem, então tem que ser nesse mundo, numa cultura, numa língua, num espaço geográfico. Por isso que ele criou este povo de Israel, que não existia antes, através de Abraão. E assim, esta é a lei. Mas veja o que acontece. Aquele povo é santificado. Aquela questão de lavar a mão, tudo isso tem a ver, mantenha-se limpo, o Messias virá, mantenha-se limpo, o Messias virá. E todos esses elementos estão falando, a promessa de Gênesis 13 virá, virá, virá. Mas eles, no lugar de olharem para a promessa, crerem, eles se apegam às cerimônias, ao lavar da mão, ao não se misturar. E quando o Messias chega, eles o rejeitam. Mas, peraí, não era uma promessa de salvação ao longo do Antigo Testamento também? Então pessoas foram salvas ali, não é? Como é que Abraão foi salvo, por exemplo? Cristo ainda não veio, não cumpriu a promessa. Quando ele cumpre a promessa, morrendo, pacto da graça, os seus méritos operam retroativamente sobre aqueles que creram na promessa. Eles entenderam. Davi entendeu, Abraão entendeu, Sara entendeu. Todos os salvos. Eu devo correr para a conclusão, queridos irmãos, é muita coisa.
Então nós temos o pacto mosaico, e veja o que acontece. Israel chega na terra, e o que acontece com os judeus? No lugar de guardarem a promessa, a aliança, perdão, o pacto, de permanecerem ali limpos para o Senhor, eles se corrompem. De Adão se corrompe, tira Noé, uma nova humanidade se corrompe, tira Abraão. De Abraão os judeus se corrompem, Deus separa um dentre eles, Davi. Um homem segundo o seu coração, estabelece um pacto, uma aliança com ele, e te diz: da tua descendência, Davi, não do José, que é judeu, não do Benjamim, que é judeu, não de Levi, mas da tua, eu trarei o Messias. Do lidar com a humanidade, ele vai afunilando. Noé, Abraão, Israel, um homem, Davi. Da descendência de Davi virá a promessa de Gênesis 3,15, a semente da mulher. Da tua família, Davi, virão os reis. E o meu filho será real, descendente de Davi. É por isso que nós abrimos em Mateus, por exemplo, e a primeira coisa que nós começamos a ler quando Mateus escreve é uma genealogia, não é verdade? Você já observou isso? Abra comigo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, Mateus 1. Filho de Abraão. Opa! Veja a linha, veja o cordão. Cristo, as promessas, os pactos. E aí nós seguimos, Abraão gerou fulano, Beltrano, até que nós chegamos ao versículo de número 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, a semente da mulher. E isso é cumprido então. Onde estava o pacto da graça nesse tempo todo da história? Bem, quando nós folheamos as Escrituras, nós vemos a promessa de um libertador, e essa promessa continua sendo reiterada aos patriarcas. Eu trarei um libertador. Vocês creem? Sim. Então são salvos e justificados pela fé nessa minha promessa. Quando o libertador chega, ele cumpre, derrama o seu sangue e os seus méritos aplicados a eles. E a nós também, porque nós não vemos Jesus, nós olhamos para trás, eles olhavam para frente, nós nos encontramos no meio em Cristo. Então nós somos, se somos crentes, a promessa de Deus a Abraão espiritual. Milhões e milhões, como as estrelas do céu e a areia do mar, os que creram. Então, juntamente com o pacto de obras, vem o pacto da graça, e as promessas sendo repetidas, a lei cerimonial, a lei civil, para santificar o berço, para vir um Messias para a humanidade inteira. Porque a promessa foi para Adão, todos os teus descendentes. E o tempo todo ele está recapitulando isso. Abraão, em tua semente, no teu povo, na tua geração, todas as outras culturas e nações serão abençoadas, porque o Salvador virá para todos. Quando ele chega, o judeu não recebe, porque se apegou à lei, se apegou ao embrulho do presente e não o presente. Mas muitos creram ali. E aí os apóstolos começam a pregar, e os judeus começam a perseguir, dizer, não, a promessa é só para a gente, judeus, nós somos filhos de Abraão. Não, é só a promessa biológica terrena. Não diz que a promessa do Messias é para todo mundo, não, Paulo. Vamos perseguir de cidade em cidade. E o Evangelho se espalha pelo mundo inteiro. A promessa de vida eterna segue sendo pregada agora pelo Evangelho, é o que nós pregamos todo domingo. O Evangelho, a boa nova que foi dita para Adão e Eva pela promessa. E Cristo retornará quando o último eleito, por quem ele morreu, derramou seu sangue, for trazido para dentro desta aliança eterna do Pai, Filho e Espírito Santo que se cumpre em Cristo. Então tudo termina. Fogo nesse mundo, julgamento, um novo céu, nova terra, o reino é restabelecido. Cristo, os pactos, o reino. Muito bem, exatamente isso. Deixa-me tentar colocar da seguinte maneira, ilustrando. Aqui está o Éden, Gênesis 1, certo? Muito bem. Tudo acontece aqui. Criação, aliança das obras, cumpre e viva, não cumpre e morra, árvore do conhecimento do bem e do mal. Está aqui, árvore da vida também. Adão está aqui, Eva está aqui. Aqui está o teste. Se ele passar, vida eterna, acesso à árvore da vida. Ele quebra esta aliança, morte entra aqui nesse contexto. Mas nesse contexto, o Senhor intervém e faz uma promessa de salvação graciosa aqui dentro. Gênesis 3,15. Eu enviarei um descendente que irá redimir o homem, o mundo. Nós sabemos que essa promessa aqui foi feita antes do mundo existir, da queda acontecer,
foi feita aqui, na Trindade. E é anunciada aqui ao ser humano. Perfeito? Muito bem. Isso é uma promessa de graça, de misericórdia. Pense agora em um barco. Todo barco, a gente dá um nome, não é? Vamos chamar este barco de graça. Ele sai daqui de dentro do Jardim do Éden, de Gênesis 3,15, para navegar. E ele vai seguir. Essa promessa vai andando pela história da humanidade. Não é? Aqui está o rio da história. Muito bem. A promessa, o ser humano vai se desenvolvendo, aumentando, ampliando. A promessa da graça está navegando. Pense sobre o leito deste rio, como os decretos de Deus que dizem para onde o rio tem que ir. O leito do rio, a terra, a vala onde a água corre. Certo? Pense no leito do rio, como a predestinação, os decretos de Deus para onde a salvação vai. Pense na água como os livros da Bíblia, a história da humanidade. E a promessa como o barco sendo conduzido pelas águas no leito do rio. A promessa sendo guiada através da história pelos decretos de Deus. E lá vai a promessa, graça. Lá vai o barco da graça, navegando. Chega um determinado momento, esse barco chega mais ou menos por aqui, no período de Noé, onde a civilização está lá embaixo, no seu pecado, e esse barco, esta graça é declarada para Noé. Noé entra no barco da graça. O barco segue em frente pelas águas da história, no leito dos decretos de Deus. Muito bem? Então, em determinado momento, lá embaixo, a civilização se corrompe, esse barco da graça está seguindo em frente, ele aparece novamente aqui como declaração. A promessa de vida eterna, a promessa de graça que saiu daqui, é declarada novamente aqui a Abraão. Ou melhor, Abrão, que vai ter o nome mudado para Abraão. E ele entra no barco da graça. E a história, as águas da história, os textos da Bíblia seguem se desdobrando. E a promessa, o barco da graça, segue em frente pelo leito dos decretos de Deus. Até que chega um momento em que esse barco aparece novamente, e essa promessa de vida eterna é declarada novamente através de Moisés para Israel. E Deus cerca Moisés e Israel, que é o berço, com muitas leis para mantê-los. Mas a promessa de Gênesis 3,15 continua. O pacto da graça, da redenção, que é anunciado aqui, segue pelo leito, através da história que é a água. A graça segue em frente através de todos os livros do Antigo Testamento, sendo anunciada. Aqui ela começa a ser anunciada por figuras, por sacrifícios, por várias coisas. Muito bem? Até que, em um determinado momento, ele se manifesta novamente e é declarada essa promessa outra vez a um homem, a Davi. A história segue em frente. Davi, o descendente, a promessa, o descendente, a semente da mulher vai vir da tua linhagem. Os livros seguem em frente, a história segue em frente. Aqui é o porto da antiga aliança que foi quebrado. Vamos chamar esse porto aqui antiga aliança, certo? Ela foi quebrada, mas é um porto onde saiu o barco da graça. Até que o tempo se desdobra, nós lemos ali a genealogia em Mateus capítulo 1, o Salvador vem, e esse barco da graça, ele chega no porto da graça, da misericórdia. Porto da graça. A promessa, a semente vem, então ela chega aqui, o Monte Calvário. Essa promessa de um Salvador, de uma semente, nasce aqui. Ela é prometida, 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 e ela nasce aqui. Cristo vem, cumpre derramando o seu sangue, é o Cordeiro de Deus que tem que tirar o pecado do mundo, que foi anunciado por figura a Moisés, a Abraão, que sacrificou o Cordeiro. O sangue está sempre aqui, eu não toquei na questão do sangue, não é Deus matando um animal para vestir Adão e Eva, o sangue está ali. Noé, a mesma coisa, o sacrifício, logo que chega na nova terra, sacrifício com Abraão, não é? Vamos estabelecer uma aliança, corta no meio, eu vou passar, você passa, está selada a promessa em aliança, em um pacto. Então,
os sacrifícios que vão recapitulando isso lá no templo, lá no tabernáculo, lembrando aquele povo, o Messias virá, eles se apegam ao sacrifício e não ao Messias, mas muitos entendem, creem, são salvos, até que a promessa do sacrifício vem, o sacrifício acontece com o Senhor Jesus aqui. Nós temos aqui o estuário, o porto da redenção, Mateus 27 a 28, Marcos 15 a 16, Lucas 23 a 24, João 19 a 20. O Senhor Jesus Cristo, naquela ceia, antes de ir para a cruz, ele toma o cálice e diz: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Novo pacto, sim, este aqui, ó, chamado de redenção, declarado aqui em forma de promessa, porque o primeiro foi quebrado, foi de obras. E o que eu vou fazer aqui na cruz, dentro de poucas horas, é para selar este pacto que foi prometido, que ele salvaria, e por ele, todos esses aqui atrás são salvos, e nós para frente somos salvos. Novo pacto que não é feito em sangue de animal, nem de cordeiro, nem de cabra, nem de cabrito, nem de bode, mas num sangue melhor, numa promessa melhor, em um sangue precioso e sem mácula. Então, esta promessa, este pacto que é cumprido aqui, esta promessa segue em frente do pacto da graça. Através do rio da história, século 1, 2, 3, 4, 1500, ano 2000, a promessa é aqui. Nós temos então, ao longo da história, o pacto de obras sendo recapitulados e o pacto da graça, a promessa, seguindo, até chegar ao porto final, chamado Novo Céu e Nova Terra. Glória, eternidade, Jerusalém celeste, vida eterna, onde não há mais morte. Eu não falei sobre selos, eu não falei sobre sangue, cada pacto tinha o seu selo. Nós lemos sobre Abraão, circuncisão, não é? Nós vemos aqui no Novo Testamento com Cristo, a circuncisão é do coração, por causa da promessa espiritual. Aqui o batismo, que me recorda que eu morri com Cristo, ressuscitei. E a ceia do Senhor, que eu tomei os seus méritos, a sua justiça, não a de Adão, então estou nele, que é o meu cabeça federal. Por causa da sua justiça, eu tenho a vida eterna, e o seu Espírito me é dado, que me sela, que é o selo da minha redenção, do meu pertencimento a Cristo, da vida eterna, e me garante que quando eu subir eu serei recebido, porque Deus prometeu e não pode mentir, selou com juramento e um pacto, estou garantido pela sua graça. Assim, nós chegamos de Gênesis 3,15, Cristo sendo anunciado, Cristo se manifestando, e Cristo sendo exaltado, recebendo o seu povo. Então, tudo na Bíblia está ligado a isso. O Messias virá, o Messias veio, o Messias voltará. Ele irá voltar, o seu povo santo é a noiva, ele vem para buscar a sua noiva, segundo a sua promessa, e nós subiremos para as bodas. Ok? Então, Cristo, pacto e redenção seguem através da história, unem os livros da Bíblia, trazem um sentido para tudo isso aí. Lembre-se, o pacto de obras, ele continua, porque se alguém rejeita este novo pacto, então ele está debaixo do pacto de obras ainda. Você quer ser salvo e rejeita Cristo? Então cumpra a justiça. Você não consegue por causa do pecado e sobre você está a maldição que o teu pai recebeu, Adão. Ele continua ainda hoje. Cristo precisou cumprir o pacto de obras, sendo um homem, daí segundo Adão, para representar esta nova humanidade que foi dada por Deus a ele, seu povo eleito. Ok? Então ele é o cabeça federal de uma nova humanidade santa e perfeita, redimida. Bom, eu concluo aqui. Por que então desses pactos nós observamos? E de que maneira os pactos revelam Cristo e o reino? Assim você tem agora um fio condutor através da palavra de Deus, de maneira que quando você lê essas genealogias, fulano gerou, tem em vista a promessa. Guerra, semente da mulher, semente da serpente, vai matar o judeu, vai acabar para não ter a semente do diabo, né, os filhos do diabo. Mas não, o Senhor mantém seu semente da mulher limpa, até que venha o Salvador, que vem para o mundo inteiro.